Durante 23 anos, eu celebrei mais de 8.000 missas, batizados, casamentos, primeiras comunhões, funerais. Para mim, liturgia era rotina, protocolo, tradição bem executada. Eu era um padre técnico, competente, frio. Até o dia em que celebrei uma missa de 7º dia para um menino de 15 anos, e algo aconteceu no altar que destruiu tudo o que eu achava que sabia sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. Se eu te contasse que durante a consagração senti uma presença física ao meu lado tão forte que meus joelhos quase cederam, que o pão e o vinho pareceram pulsar nas minhas mãos, que ouvi, clara como sino, uma voz que não era minha dizendo: Ele está aqui, e você também precisa estar. Você acreditaria? Eu não acreditei. Na hora, achei que estava tendo um colapso espiritual. Mas o que aconteceu depois, nos dias, semanas, meses seguintes, me fez entender que Deus usa até padres mortos por dentro para mostrar que Ele ainda está vivo. Meu nome é Padre Antônio Fontana. Tenho 58 anos. Sou sacerdote da Arquidiocese de Milão desde 1983. E o que eu vou te contar agora não é teologia, não é sermão, é confissão. A confissão de um padre que celebrava missa no automático até que um adolescente morto o obrigou a acordar. Milão, Itália, 19 de outubro de 2006, 7º dia da morte de Carlo Acutis. Eu não fazia ideia de que aquela missa de quinta-feira à noite, numa igreja lotada, seria o início de uma conversão que duraria o resto da minha vida. Eu nasci em Milão em 1958, numa família católica tradicional. Pai contador, mãe professora de italiano, 3 irmãos. Eu era o do meio. Fui coroinha aos 7 anos. Entrei no seminário aos 16. Fui ordenado padre aos 25. Vocação genuína? Eu achava que sim. Hoje, olhando para trás, percebo que era mais tradição do que encontro. Eu entrei no seminário porque minha avó rezava para que um dos netos fosse padre, porque eu era tímido, não me via casando, gostava de estudar, de ler, de silêncio. E o seminário era tudo isso. Estudei teologia, filosofia, liturgia, direito canônico. Tirei boas notas, fui ordenado, fui designado para uma paróquia na zona leste de Milão e comecei a trabalhar como um funcionário. Eu acordava às 6, rezava o breviário, tomava café, celebrava a missa das 7 ais. Depois, visitas a doentes, reuniões paroquiais, catequese, confissões, casamentos, batizados, almoço, descanso, breviário da tarde, missa da noite, jantar, TV, dormir. Repeat. Eu era eficiente, pontual, respeitado, mas por dentro, vazio. Eu celebrava a Eucaristia todo dia, erguia a hóstia, dizia as palavras da consagração. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Mas, sinceramente, eu não sentia nada. Era automático, como assinar um documento, como apertar um botão. Eu acreditava, intelectualmente, que era o corpo de Cristo. Mas sentir, encontrar Jesus ali? Nunca. Eu olhava para a hóstia e via pão, olhava para o cálice e via vinho. Eu sabia que a doutrina dizia que era o corpo e sangue de Cristo, mas meu coração estava surdo. E eu achava que era assim mesmo. Que fé era isso? Doutrina, não experiência. Eu era, sem saber, um padre morto, cumprindo protocolos sagrados com alma desligada. Tem padres que celebram missa, e tem padres que fingem celebrar missa enquanto estão em outro lugar. Os anos passaram. 1983, 1990, 2000, 2005. Mais de 20 anos de sacerdócio. Milhares de missas, milhares de homilias, milhares de absolvições. Eu era conhecido como Padre Antônio, o sério. Não era carrasco, não era frio demais, mas também não era caloroso. Eu tratava as pessoas com educação eclesiástica, sorria pouco, abria o coração nunca. Minha vida espiritual, protocolo. Eu rezava porque tinha que rezar, confessava meus pecados porque tinha que confessar, celebrava porque era minha função. Mas Deus era uma ideia distante, algo que eu defendia teologicamente,
mas que não tocava em mim. Até que, em outubro de 2006, uma mãe destruída pela dor me pediu algo simples. Padre, o senhor pode celebrar a missa de 7º dia do meu filho? E eu, como sempre, respondi: claro, senhora, deixa comigo. Eu não imaginava que aquela missa ia me quebrar. Eu respirava a liturgia, mas por dentro eu já estava morto há muito tempo. E foi exatamente nessa vida automática, nesse vazio mascarado de competência, que Carlo Acutis entrou pela porta da minha sacristia e nunca mais saiu. Quinta-feira, 19 de outubro de 2006. Fim de tarde, céu cinza, Milão fria, úmida, barulhenta. Eu estava na sacristia da igreja de Santa Maria Segreta, me preparando para a missa das 19 horas, missa de 7º dia. Para mim, missa de 7º dia era só mais uma no calendário. Eu já tinha celebrado dezenas, sempre a mesma estrutura. Família enlutada nas primeiras fileiras, flores brancas ao redor do altar, foto do falecido numa mesinha lateral, homilia curta, consoladora, genérica, comunhão, despedida, abraços, protocolo. Mas quando a sacristã, Dona Gabriela, entrou na sacristia com a foto do falecido para colocar no altar, eu olhei e travei. Era um menino, rosto jovem, cabelo escuro, sorriso largo, olhos brilhantes, 15 anos. Dona Gabriela colocou a foto na mesinha, ajeitou as flores e disse: que tristeza, padre, tão novo. Leucemia, sofreu muito no final. Eu assenti, sem falar. Peguei a foto, olhei de perto. Tinha algo diferente naquele rosto. Não era tristeza, não era dor. Era alegria, como se ele soubesse de algo que ninguém mais sabia. Qual o nome dele? Perguntei. Carlo Acutis. Eu coloquei a foto de volta. Família grande? Sim. A mãe disse que vem muita gente. Amigos da escola, da paróquia. Ele era muito conhecido. Eu assenti. Vesti a alva, a estola roxa, a casula. Respirei fundo. Olhei no espelho da sacristia, o mesmo padre de sempre, cansado, vazio, e saí para o altar. Quando entrei na igreja, eu travei de novo. Estava lotada, não cheia, lotada. Gente em pé no fundo, nos corredores laterais. Jovens, muitos jovens. Adolescentes, crianças, famílias inteiras. Todos com rostos sérios, muitos chorando. Eu subi para o altar, fiz a reverência, beijei o altar e comecei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a missa começou. Normalmente, em missas de 7º dia, as pessoas estão distraídas. Olham para o celular, cochicham, saem antes do fim. Mas ali, silêncio absoluto, todo mundo olhando para o altar, como se esperassem algo. Eu li a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, tudo normal. Até que chegou o Evangelho. Abri o lecionário, João 6, 51, 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Eu li, como sempre, com voz clara, tom litúrgico, profissional. Mas quando terminei e fechei o livro, senti algo estranho. Uma presença, como se alguém tivesse entrado na igreja, mas ninguém tinha entrado. Todo mundo já estava lá. Eu olhei para o povo, olhei para o tabernáculo, olhei para a foto de Carlo na mesinha lateral, e ele sorria. Tem fotos que são papel, e tem fotos que olham de volta. Sentei na cadeira para fazer a homilia. Respirei fundo, olhei para a mãe de Carlo, Antônia, sentada na primeira fileira chorando baixinho, e comecei. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 7º dia da partida de Carlo Acutis, um menino de apenas 15 anos, uma vida curta, mas tenho certeza, uma vida cheia. Frase pronta, genérica. Eu ia continuar no automático, mas não consegui, porque de repente senti uma pressão no peito, como se alguém tivesse colocado a mão no meu externo e empurrado. Parei de falar, olhei para o povo, olhei para a foto de Carlo, e então, pela primeira vez em 23 anos de sacerdócio, eu larguei o papel da homilia e falei de coração. Eu não sei quem foi Carlo, eu não o conheci, mas algo me diz que ele não morreu.
Algo me diz que ele está aqui. Quando eu disse aquilo, eu mesmo me assustei. De onde veio isso? Eu não tinha preparado, não estava no papel. Foi automático, como se outra pessoa tivesse falado através de mim. Olhei para o povo, todo mundo me olhando em silêncio, e eu continuei, ainda sem saber direito o que estava dizendo. Irmãos, a igreja nos ensina que a morte não é o fim, é passagem. Carlo não está num caixão. Carlo está vivo, mais vivo do que nós, porque ele está com Jesus, e Jesus é a vida. Eu parei, respirei fundo, sentei e olhei para o tabernáculo, e ali, naquele momento, eu senti. Pela primeira vez na vida, Jesus estava lá, não como doutrina, não como símbolo, como presença, real, física, quase palpável. Meu coração começou a bater mais rápido. Minhas mãos começaram a suar. Eu olhei para as pessoas tentando disfarçar, mas por dentro eu estava entrando em pânico. A missa continuou, ofertório, oração eucarística, e então chegou o momento da consagração. Eu peguei o pão, erguei e disse, como sempre dizia: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mas quando eu olhei para a hóstia, ela estava diferente. Não fisicamente, não era milagre eucarístico visível, mas eu sentia, como se aquela hóstia pesasse mais do que deveria, como se ela estivesse viva, pulsando, quente, presente. Eu tremi, quase deixei cair. Coloquei no altar com cuidado, como se estivesse segurando algo frágil demais para as minhas mãos sujas. Peguei o cálice, erguei. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. E quando eu disse sangue, senti uma onda de calor, subindo pelo braço, pelo peito, pela garganta, como se alguém tivesse me abraçado por trás, forte, caloroso, presente. Eu fechei os olhos tremendo e ouvi, não com os ouvidos, mas com a alma: ele está aqui e você também precisa estar. Abri os olhos, assustado. Olhei ao redor. Ninguém tinha falado, mas a voz tinha sido clara, inconfundível. Tem momentos em que Deus fala, e tem momentos em que Ele grita dentro de você. Terminei a consagração, ajoelhei, fiz a genuflexão, mas meus joelhos estavam fracos, quase cedi. Levantei, segurando no altar para não cair. Respirei fundo, olhei para o povo. Ninguém tinha percebido, mas eu sabia. Algo tinha acontecido, algo que eu não conseguia explicar. Eu não estava mais sozinho no altar. Alguém estava comigo. Parte 3. Ato 3. Escalada e transformação. Continuei a missa. Pai Nosso, abraço da paz, Cordeiro de Deus. E então, o momento da comunhão. Peguei a hóstia, parti, segurei o pedaço na minha mão, erguido, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando eu olhei para a hóstia, pela primeira vez em 23 anos, eu acreditei. Não intelectualmente, eu senti. Aquilo era Jesus, de verdade. Corpo, sangue, alma, divindade, ali, na minha mão. Coloquei na boca, fechei os olhos e chorei. Ali, no meio da missa, na frente de 300 pessoas, eu desabei. Não foi choro escandaloso, foi silencioso, lágrimas escorrendo, mas intenso, porque pela primeira vez eu não estava comungando por obrigação. Eu estava encontrando alguém. Distribuí a comunhão para o povo. Cada pessoa que se aproximava, eu olhava nos olhos. Realmente olhava, como se fosse a primeira vez que eu via aquelas pessoas. Eu colocava a hóstia na mão delas, ou na língua, e sussurrava: o corpo de Cristo. Mas agora, eu sabia o que estava dizendo. Não era frase decorada, era entrega. Quando terminei, voltei para o altar. Purifiquei os vasos sagrados. Fiz a oração final. Dei a bênção. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A missa terminou. As pessoas começaram a sair. Eu desci do altar, fui até a família de Carlo. Antonia, a mãe, me abraçou, chorando. Obrigada, padre. Obrigada pela homilia. O senhor falou como se conhecesse meu filho.
Eu não sabia o que dizer, apenas segurei as mãos dela. Ele está com Deus, senhora, tenho certeza. Ela assentiu, ainda chorando, e saiu. Voltei para a sacristia, tirei a casula, a estola, a alva, sentei na cadeira sozinho e desabei de novo. Chorei por 20 minutos, sem parar. Não sabia por que estava chorando. Não sabia o que tinha acontecido comigo naquele altar. Só sabia que algo tinha quebrado dentro de mim. Algo que estava fechado há décadas. Dona Gabriela bateu na porta. Padre Antônio, o senhor está bem? Eu limpei o rosto rapidamente. Estou, Gabriela. Só um momento. Já saio. Ela hesitou. Tem certeza? O senhor parece... diferente. Eu olhei para ela. Estou bem, obrigado. Ela saiu. Eu fiquei ali, sozinho, olhando para o crucifixo pendurado na parede da sacristia. E sussurrei. O que foi isso, senhor? O que o senhor fez comigo? Não houve resposta audível, mas senti, clara como água, uma paz. Uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. Como se, pela primeira vez, eu estivesse no lugar certo, fazendo a coisa certa, pelos motivos certos. Saí da sacristia, apaguei as luzes da igreja, tranquei a porta e fui para casa, a pé, como sempre, 15 minutos de caminhada. Mas naquela noite, eu não ouvia o barulho da cidade, não via os carros, as pessoas, as luzes. Eu só pensava, o que aconteceu comigo? Cheguei em casa, um apartamento pequeno, de 2 quartos, perto da paróquia. Cozinha simples, sala com sofá velho, quarto com cama de solteiro, crucifixo na parede, prateleira cheia de livros de teologia, nada de pessoal, nada de fotos, nada que dissesse, alguém vive aqui. Era mais depósito do que lar. Sentei no sofá, liguei o abajur, peguei meu breviário, tentei rezar as completas como fazia toda noite, mas não consegui. As palavras não saíam. Eu só ficava olhando para o livro, em branco, perdido. E então, sem planejar, sem pensar, eu me ajoelhei, ali, no meio da sala, na frente do crucifixo, e rezei de verdade, pela primeira vez em décadas. Não reza decorada, não protocolo. Eu simplesmente falei, Jesus, eu não sei o que aconteceu hoje, mas eu sinto que foi o Senhor. Eu sinto que o Senhor me tocou. E eu quero mais. Eu não quero voltar a ser o padre morto que eu era. Me ajuda, por favor. Fiquei ali, ajoelhado, por quase 1 hora, em silêncio, só sentindo paz, calor, presença, como se Jesus estivesse sentado do meu lado, em silêncio, só, acompanhando. Levantei, fui pro quarto, deitei, mas não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, lembrando de cada detalhe daquela missa. O rosto de Carlo na foto, a voz que eu ouvi, o peso da hóstia, o calor no peito, as lágrimas durante a comunhão. Tudo voltava, como se estivesse acontecendo de novo. E então, às 3 da manhã, eu levantei. Fui até a estante, peguei uma caixa de papelão que estava no canto, cheia de anotações antigas. Procurei, até achar. Um caderno velho, de capa preta, que eu usava nos primeiros anos de sacerdócio. Abri e li a primeira página, escrita com minha letra de 1983, jovem, animada, cheia de esperança. Hoje fui ordenado padre. Hoje, Jesus me chamou para ser dele, e eu prometo, vou servi-lo com tudo que eu tenho. Vou amá-lo acima de tudo. Vou fazer com que as pessoas o encontrem através de mim. Eu fechei o caderno e chorei de novo, porque eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido completamente daquele garoto de 25 anos que jurou amar Jesus acima de tudo. Eu tinha me tornado um funcionário da igreja, um burocrata da fé, um padre sem Deus. E Carlo, de alguma forma, me fez lembrar. Nos dias seguintes, eu não conseguia parar de pensar nele. Eu voltava para a igreja, olhava para o altar onde eu tinha celebrado a missa e sentia de novo aquela presença, aquele calor. Era como se Carlo tivesse deixado algo ali, uma marca, um eco.
Eu comecei a perguntar sobre ele. Conversei com algumas pessoas da paróquia que o conheciam, e o que eu ouvi me deixou ainda mais perturbado. Carlo ia na missa todo dia, padre. Todo santo dia, antes da escola, às 6h45 da manhã. Ele adorava a Eucaristia, padre. Ficava horas em adoração. Dizia que Jesus estava ali, de verdade, esperando por ele. Ele criou um site sobre milagres eucarísticos, padre. Catalogou mais de 130 casos. Ele queria que o mundo inteiro soubesse que a Eucaristia é Jesus. Cada testemunho era uma facada, porque eu percebia. Aquele menino de 15 anos tinha mais fé, mais amor, mais convicção do que eu, com 48 anos de idade e 23 de sacerdócio. Eu celebrava a Eucaristia todo dia, mas Carlo a adorava. Eu distribuía a comunhão mecanicamente, mas Carlo a recebia como se fosse a coisa mais preciosa do universo. E ele estava certo, e eu estava errado. Uma semana depois da missa de 7º dia, eu voltei para a sacristia depois da missa da manhã. E lá, sobre a mesa, havia um envelope, sem remetente, sem destinatário, apenas para o padre Antônio. Abri, dentro, uma carta manuscrita e uma foto. A foto era de Carlos, sorrindo, segurando uma hóstia consagrada durante uma adoração. E a carta dizia: Padre, meu nome é Luca. Eu era melhor amigo do Carlo. Eu estava na missa de 7º dia. E eu queria agradecer, porque o senhor falou exatamente o que o Carlo diria. Eu não morri, eu só mudei de lugar. Ele dizia isso pra gente sempre. Ele não tinha medo de morrer, padre. Ele dizia que morrer era ganhar, porque ia encontrar Jesus de verdade. Face a face. E eu acho que o senhor sentiu isso naquele dia. Eu acho que o Carlo estava ali, no altar, com o senhor. Eu não sei explicar, mas eu senti. E muita gente sentiu também. Obrigado por deixar ele falar através do senhor. Carlo continua evangelizando, mesmo morto. E o senhor foi instrumento dele. Que Jesus abençoe o senhor, padre. Luca. Eu segurei a carta, tremendo, e então olhei para a foto de Carlo segurando a hóstia, sorrindo. E sussurrei: Você sabia, não sabia? Você sabia que ia morrer. Você sabia que ia para o céu. Você sabia que seu trabalho não ia terminar. E você me usou, me acordou, me obrigou a sentir o que eu deveria ter sentido há 23 anos. Sentei e rezei. Carlo, se você está ouvindo, obrigado. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me mostrar o que eu estava perdendo. Interceda por mim. Me ensina a amar Jesus como você amava. Me ensina a celebrar a Eucaristia como você a adorava. Me ensina a viver como você viveu, intensamente, sem desperdício, sem medo. E foi nesse momento que eu senti, pela segunda vez desde a missa, aquela voz interior, clara, firme. Você vai me ajudar a mostrar para o mundo que eu ainda estou aqui. Você vai testemunhar, você vai contar o que aconteceu, porque tem muitos padres como você, mortos por dentro, celebrando sem sentir, e eu quero acordá-los, através de você. Eu abri os olhos assustado. Senhor, eu não sei fazer isso. Eu sou padre técnico, frio, sem carisma. Quem vai me ouvir? E a resposta veio imediata. Eu não preciso de carisma. Eu preciso de verdade. Conta o que aconteceu. Apenas conta, e eu faço o resto. Tem chamados que a gente resiste, e tem chamados que a gente não consegue ignorar. Nos meses seguintes, eu mudei. Não da noite para o dia. Não foi conversão espetacular. Foi transformação silenciosa, diária, dolorosa. Eu voltei a rezar de verdade. Não breviário mecânico, mas oração de coração. Eu voltei a me confessar com sinceridade. Não lista de pecados decorada, mas exame de consciência profundo. Eu comecei a celebrar a missa diferente, mais devagar, mais atento, mais presente. Cada palavra da consagração, eu dizia como se fosse a primeira vez. Cada hóstia que eu erguia, eu olhava como se fosse Jesus mesmo, porque era. As pessoas começaram a perceber. Padre Antônio, o senhor está diferente.
Padre, a missa de hoje foi tocante. Padre, o senhor chorou durante a consagração? Eu não sabia o que responder, apenas sorria sem jeito e dizia: estou aprendendo de novo a celebrar. Eu voltei a visitar os doentes com mais frequência. Antes, eu ia porque era obrigação. Agora, eu ia porque queria ver Jesus neles. Eu segurava as mãos, rezava devagar, olhava nos olhos e percebia. Cada pessoa que eu visitava tinha uma história, uma dor, uma esperança. E eu tinha passado anos tratando tudo isso como protocolo. Comecei a ir na adoração ao Santíssimo, algo que eu nunca fazia. Eu achava perda de tempo, mas depois daquela missa de 7º dia eu sentia necessidade. Toda quinta-feira à noite, depois da missa das 19 horas, eu ficava ali, sozinho, ajoelhado na frente do Santíssimo, por 1, 2 horas, só olhando, só sentindo, só agradecendo. Às vezes eu chorava, às vezes eu ria sozinho, de alegria inexplicável. Às vezes eu apenas ficava em silêncio, sabendo que ele estava ali e que era suficiente. E sempre, antes de sair, eu olhava para o sacrário e sussurrava: obrigado, Carlo. Obrigado por me mostrar onde Jesus estava o tempo todo. Em 2007, 1 ano após a morte de Carlo, Antônia, a mãe dele, me procurou. Ela bateu na porta da sacristia depois da missa da manhã. Padre Antônio, posso falar com o senhor? Claro, senhora Antônia. Entre, por favor. Ela entrou, sentou e disse emocionada: Padre, eu vim agradecer de novo pela missa de 7º dia do Carlo. Aquele dia foi muito importante para mim. O senhor falou coisas que só quem conhecia meu filho poderia falar. Mas o senhor não o conhecia? Eu balancei a cabeça. Não, senhora. Eu nunca tinha ouvido falar dele antes daquela missa. Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Então foi ele, foi o Carlo. Ele falou através do senhor, padre. Eu tenho certeza. Eu não sabia o que dizer, apenas assenti, em silêncio. Ela continuou: Padre, eu queria te contar algo. A igreja abriu uma investigação sobre a vida do meu filho. Eles estão entrevistando pessoas, coletando testemunhos, examinando escritos dele. Existe a possibilidade de um processo de beatificação no futuro. E eu queria saber se o senhor aceitaria dar seu testemunho sobre o que sentiu naquela missa. Eu travei. Meu testemunho? Mas eu não sei se isso é relevante, senhora. Eu sou apenas um padre que celebrou uma missa. Ela pegou minha mão. Padre, o senhor não foi apenas um padre. O senhor foi instrumento. E o que o senhor sentiu, muita gente sentiu também. Tem gente que saiu daquela igreja diferente. Pessoas que voltaram para a fé, que voltaram a comungar, que voltaram a acreditar. Por causa daquela missa, por causa do que o Senhor deixou Deus fazer através do Senhor. Eu respirei fundo. Se a igreja me chamar, eu vou. Eu vou contar exatamente o que aconteceu, mesmo que pareça loucura. Ela sorriu. Não é loucura, padre. É santidade. E o mundo precisa saber que santo não é lenda antiga. Santo é possível hoje. Meu filho provou isso. Ela saiu. E eu fiquei ali, sozinho, processando. Eu ia dar testemunho num processo de beatificação. Eu, que até 1 ano atrás era padre morto por dentro. Eu, que celebrava a Eucaristia sem sentir nada. Agora, Deus queria que eu testemunhasse sobre milagre, presença, transformação, mas eu sabia que tinha que fazer, porque não era sobre mim, era sobre Carlo, era sobre Jesus, era sobre mostrar para o mundo que Deus ainda age, ainda transforma, ainda acorda os mortos. Em 2013, 7 anos depois daquela missa, eu fui chamado para depor no Tribunal Eclesiástico de Milão. Processo de beatificação de Carlo Acutis, servo de Deus. Eu entrei numa sala fria, formal, com 3 padres e um bispo. Sentei. Jurei dizer a verdade. E contei tudo. Desde o momento em que vi a foto dele na sacristia, até a voz que ouvi durante a consagração, até o calor que senti, até as lágrimas durante a comunhão, até a carta de Luca, até a transformação que eu vivi nos anos seguintes. Eles me ouviram em silêncio. No final,
o bispo perguntou: Padre Antônio, o senhor tem certeza absoluta de que o que sentiu não foi apenas emoção, cansaço, sugestão? Eu olhei nos olhos dele. Excelência, eu celebrei mais de 8.000 missas na minha vida. Eu sei a diferença entre emoção e presença. O que eu senti naquele dia não foi emoção. Foi encontro. Real, físico, inegável. Pela primeira vez em 23 anos de sacerdócio, eu encontrei Jesus na Eucaristia. Não como doutrina, mas como pessoa. E isso mudou minha vida inteira. Ele assentiu. Obrigado, Padre. Seu testemunho será registrado e analisado. Saí daquela sala tremendo, não de medo, mas de gratidão, porque eu sabia, Deus tinha me usado, tinha me quebrado, tinha me reconstruído, tudo para que eu pudesse dizer, com a autoridade de quem viveu: Carlo Acutis era santo, e ele continua transformando vidas, mesmo depois de morto. Os anos passaram, 2015, 2017, 2019. Eu continuei celebrando, visitando, rezando, adorando. Mas agora, tudo era diferente. Eu não era mais o padre técnico, frio, vazio. Eu era padre apaixonado por Jesus. Ainda sério, ainda reservado, mas vivo. Vivo de verdade. Em janeiro de 2019, recebi uma ligação de Antônia. Ela estava chorando, mas não de tristeza, de alegria. Padre Antônio, eles vão exumar o corpo do Carlo. Amanhã, em Assis, e eu queria te convidar para ir, para ver, para testemunhar. Eu aceitei. Peguei o trem para Assis no dia seguinte. Cheguei de manhã. Fui direto para o cemitério de Ternengo. Tinha pouca gente. Família, alguns membros da comissão do processo, médicos, legistas, padres. Abriram o túmulo, retiraram o caixão. Abriram. E eu vi. O corpo de Carlo, 13 anos depois da morte. E ele estava intacto. Não totalmente incorrupto como alguns santos antigos, mas as estruturas ósseas estavam perfeitas, sem decomposição esperada, sem sinais de embalsamamento. Os médicos tiraram fotos, fizeram exames, coletaram amostras, e todos, absolutamente todos, estavam mudos, chocados. Um dos legistas, italiano, agnóstico, confesso, sussurrou para outro: Isso não é normal, não é possível. 13 anos na Terra, sem tratamento químico, e o corpo está assim? Eu fiquei ali, parado, olhando para o corpo de Carlo, e pensei: ele está no céu, mas deixou o corpo aqui como sinal, como prova, como testemunho de que Deus é real, de que santidade é possível, de que a morte não venceu. E então, sem planejar, sem pensar, eu me ajoelhei, ali, no cemitério, na frente de todo mundo, e rezei: Carlo, obrigado. Obrigado por ter me acordado. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me mostrar que Jesus não é ideia, é presença. Interceda por mim, irmão. Interceda por todos os padres que estão mortos por dentro, como eu estava. Acorda a gente, de novo. O corpo foi transferido para Assis, para o Santuário da Expoliação, e em 10 de outubro de 2020, Carlo foi beatificado. Eu assisti pela TV da minha casa, chorando como criança, porque eu sabia. Aquele menino que eu nunca conheci pessoalmente tinha me transformado mais do que qualquer curso de teologia, qualquer retiro espiritual, qualquer livro de espiritualidade. Ele me mostrou que santidade não é teoria, é vida. É amor concreto a Jesus Eucaristia. É fazer de cada dia uma oferenda. É não desperdiçar tempo com bobeira. É viver intensamente, mesmo sabendo que a vida pode ser curta. Em 2021, um ano após a beatificação, eu voltei para Assis, sozinho, sem avisar ninguém. Entrei no santuário, me ajoelhei na frente do relicário, onde o corpo de Carlo estava exposto, e fiquei ali por 3 horas, rezando, chorando, agradecendo. E no final, eu disse: Carlo, eu não sou o mesmo padre de 2006. Eu não celebro mais no automático. Eu não trato mais a Eucaristia como protocolo. Graças a você, graças a Deus através de você, eu finalmente entendi o que significa ser padre. Não é função, é amor. Amor a Jesus, amor ao povo, amor à Eucaristia,
E eu prometo, vou viver o resto do meu sacerdócio assim, com paixão, com presença, com fé. Não vou mais desperdiçar. E quando eu saí do santuário, senti de novo, pela terceira vez na vida, aquela voz interior. Obrigado por ter deixado eu te transformar. Agora vai e transforma outros. Tem santos que são flores de estufa e tem santos que são sementes plantadas em concreto, que explodem o chão e brotam onde ninguém esperava. Irmão, irmã, se você está ouvindo isso agora, eu não acredito que seja por acaso. Talvez você seja como eu era, religioso de tradição, mas morto por dentro. Talvez você vá na missa todo domingo, mas não sinta nada. Talvez você comungue por obrigação, por costume, mas sem encontrar ninguém. Talvez você olhe para a hóstia e veja apenas pão. Olhe para o altar e veja apenas ritual. Olhe para a igreja e veja apenas instituição. Eu era assim. Durante 23 anos, eu fui assim. Eu era padre, mas estava morto. Eu celebrava a Eucaristia, mas não encontrava Jesus. Eu distribuía o corpo de Cristo, mas não acreditava de coração que Ele estava ali. E Deus, na sua misericórdia infinita, usou um menino de 15 anos para me acordar. Um menino que morreu de leucemia, mas que amava a Eucaristia mais do que qualquer coisa nesse mundo. Um menino que ia na missa todo dia, antes da escola, só para encontrar Jesus. Um menino que ficava horas em adoração, porque ele sabia, com certeza inabalável, que Jesus estava ali, esperando por ele. E eu olhei, e eu senti, e eu acreditei. E minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje, 18 anos depois daquela missa, eu posso dizer sem medo: Jesus está na Eucaristia. Não simbolicamente, não espiritualmente apenas. Ele está lá, de corpo, sangue, alma e divindade. Real, presente, vivo, esperando por você. Carlo dizia: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. Hoje, eu entendo o que ele quis dizer. Porque quando você encontra Jesus na Eucaristia, você encontra o céu aqui. Você encontra paz, alegria, sentido, amor, coisas que o mundo não dá, não pode dar, nunca vai dar. E se você é padre, diácono, seminarista, ministro, catequista, ou qualquer pessoa que serve na igreja, eu te falo com autoridade de quem viveu. Não caia na armadilha do automático. Não transforme liturgia em protocolo. Não distribua a Eucaristia como se fosse pão comum. Não celebre como se fosse teatro, performance, obrigação. E se você perdeu isso, como eu perdi, volta, pede perdão, pede ajuda, pede graça. E Deus vai restaurar, como Ele me restaurou. Eu celebrei minha primeira missa depois da beatificação de Carlo em outubro de 2020. Missa de ação de graças na minha paróquia. E antes de começar, eu olhei para o povo e disse: irmãos, hoje eu celebro essa missa não como Padre Antônio, o técnico, mas como Padre Antônio, o convertido. Convertido por um menino que me mostrou onde Jesus estava o tempo todo, na Eucaristia. E eu prometo, pelo resto da minha vida, eu vou celebrar cada missa como se fosse a última, porque um dia vai ser, e eu não. Quero morrer sem ter amado Jesus e Eucaristia com tudo que eu tenho. E desde aquele dia, toda missa que eu celebro, eu olho para o tabernáculo antes de começar e sussurro: Carlo, obrigado. Agora me ajuda a fazer isso direito. Não é tarde, nunca é tarde. Enquanto você está vivo, Deus pode te transformar, como Ele me transformou. Se inscreve no canal para continuar comigo nessas histórias de fé, não por vaidade, mas porque isso ajuda essa mensagem a chegar mais longe. E comenta teu testemunho. Comenta qual promessa você vai cumprir hoje. Comenta o nome de alguém por quem você quer que eu reze. Eu leio tudo. Eu rezo por você. E se puder, nos ajude a essa mensagem chegar mais longe, nos ajudando com um valeu demais. Eu te falo isso hoje de Milão, 18 anos depois daquela missa de 7º dia. Ainda com o eco daquele dia dentro de mim. Ainda sentindo aquele calor, aquela presença, aquela voz. E eu sei, isso não foi só para mim, foi para você também, para que você saiba que Deus é real, que Ele age, que Ele transforma, que Ele não desiste.
Beato Carlo Acutis, rogai por nós, especialmente pelos padres que estão mortos por dentro, pelos que celebram sem sentir, pelos que distribuem a Eucaristia sem encontrar Jesus. Acorda a gente, Carlo, de novo, como você me acordou. Que Deus te abençoe e te transforme em luz onde você está, e que você nunca mais olhe para a Eucaristia da mesma forma, porque Jesus está lá, de verdade, esperando por você, como esperou por mim durante 23 anos. E quando eu finalmente olhei de verdade, Ele me transformou e Ele vai transformar você também. Amém.